verdade, a palavra de Deus foi que eu fui ter o discernimento. Porque havia aquela luz dentro da minha casa. Aí era o diabo usando a minha própria mãe para me amaldiçoar. E o diabo dizia, retrocede, volta para trás. Eu desempregada, passando pela humilhação, né? E eu dizia, Senhor, se verdadeiramente tu tens um propósito, tu não vai me deixar retroceder. Eu não vou retroceder, tu vai abrir a porta. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje, esta palavra se resume à minha vida, né? Eu era pessoa enferma. Mas não era enferma a minha carne, mas a minha alma, né? Que buscava a cura, que buscava o milagre, né? Que buscava verdadeiramente o sentido da vida, que é Jesus Cristo, né? O mundo procura no dinheiro, procura na droga, na bebedice, nas festas, né? No engano, na mentira, mas vai de mal a pior, né? Porque a palavra do Senhor diz que nada sem mim se podeis fazer, né? E Deus até aqui tem me sustentado, né? Deus até aqui tem provido todas as minhas necessidades. E eu quero dizer para a igreja do Senhor Jesus, que continue perseverando, confiando e esperando no Senhor. Porque se tu hoje está sendo humilhado, se tu hoje está passando, né, pelo deserto, Deus ele está te provando, mas simplesmente Deus vai te honrar. Mas se verdadeiramente tu honrar o nome do Senhor, aonde tu colocar a planta dos teus pés, sabendo que o pastor não está te vendo, mas os olhos do Senhor estão sobre ti. Que os olhos dele são chama de fogo, que nada está oculto diante de si, né? E também eu me lembro no processo da minha libertação, né? Deus me tirou a droga, me tirou a bebida, né? Mas ele ficava o cigarro. E todas as vezes que eu ia para a igreja, quando eu saía, eu fumava. E eu me escondia, eu disse, Senhor. E o Espírito Santo me cobrava, eu disse, Senhor, me ajuda. Quando foi um dia Deus me deu uma revelação em sonho, eu fumando escondido dentro de um banheiro. E eu olhava para trás e eu vi um homem todo de branco, com os olhos chama de fogo. E eu não entendi o que Deus queria falar comigo através daquela palavra. Eita, Jesus. Que os olhos de Deus é chama de fogo e nada de Deus está oculto. Que mesmo que você se esconda do homem, você não se esconde de Deus. Então não adianta você querer agradar o homem. Você tem que agradar o Senhor, aquele que conhece o mais profundo do teu coração. Conhece o teu deitar e o teu levantar. Então honre ao Senhor. Confie no Senhor. Persevere em Deus. Que Deus ele vai julgar a tua causa. Deus ele vai te dar a vitória. Deus ele vai libertar os teus. Nada para o Senhor é impossível. Somente creia. Somente confia. Descansa no Senhor. Persevera. E renuncia aquilo que Deus já quer te falar. Renuncia tudo que não está agradando ao Senhor. Para que Deus possa se agradar de ti. E realizar o desejo do teu coração. Louvado seja Deus. E aqui diz também, irmão, que Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Passei por grandes vales e continuo passando até a volta de Jesus. Aqui está um pouco, né? Que eu já passei, né? Que diz aqui no Salmo 116, que resume também a minha vida. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercam, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Alma minha, volta para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito, dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos.
Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Saltaste das minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o teu povo. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Nem mesmo a minha família acreditava em mim, nem eu mesmo acreditava que hoje eu estaria aqui, né, dando meu testemunho, né, para mim somente a morte. Mas quando Deus tem um propósito na vida do ser humano, ainda que esteja morto, Deus faz reviver, né? Porque Ele é o dono da vida, né? Ele quem dá a vida, é Ele quem tira, né? Então não te preocupa. Você que tem algum familiar, né, na droga, no álcool, né, que está confiando no Senhor de dia e de noite, apresentando essa vida em oração, confia. Confia no Deus que tu serve, no Deus sim. Ele te ouve, Ele não é surdo. Confia no Senhor. Descansa no Senhor. Verdadeiramente eu sou um milagre. E através da minha vida Deus resgatou a vida, está resgatando a vida da minha família. Existe o meu irmão também, o Anderson, né? Através da minha vida Deus me libertou. Através da minha vida Deus libertou meu irmão. Através da vida do meu irmão Deus libertou minha outra irmã. E Deus está libertando toda a minha casa. Porque é promessa de Deus. Né? Que você crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Né? Então Deus está fazendo obras maravilhosas, grandes prodígios, maravilhas no meio da minha família. Né? Então não é difícil, porque Deus não te rejeitou, Deus não desistiu de você, Deus não te esqueceu dos teus sonhos, Deus não te esqueceu daquelas suas petições, Deus está trabalhando ao teu favor, ainda que esteja em silêncio. Confia, persevera e creia no Deus que tu serve, no Deus que tu colocou a tua vida nas mãos dele. Tu e tua casa servirão ao Senhor. Nenhum deles vai se perder se assim tu crê. Nenhum deles irá se perder. Deus é maravilhoso. Muitas vezes eu e meu irmão usávamos drogas juntos. Até eu e meu pai usou drogas juntos. Né? A gente usava drogas juntos. Era uma família amaldiçoada. E hoje eu vejo o poder de Deus, a glória de Deus sobre as nossas vidas. Né? E hoje, onde a gente passa, né, todos vê o poder e a glória de Deus. Porque não é nós que estamos aqui de pé, mas é a mão do Senhor nos sustentando todos os dias. Sem Deus nós não somos nada. Né? E aonde eu passo, aonde eu vou, onde o Senhor manda eu abrir a boca, eu falo. Porque eu não tenho que me envergonhar do que Deus fez na minha vida. Né? E eu louvo e bendigo o nome do Senhor. Aonde eu vou, louvo e glorifico o nome do Senhor. Um dia eu ia passando, eu estava no CRAS, aqui do Lagamai, tinha uma senhora. E ela disse assim, dou glória a Deus, porque muitas pessoas se inscrevem nesse Bolsa Família e não são chamadas. E eu me inscrevi e passei só um mês de chamada. Eu disse, porque verdadeiramente Deus conhece, né, a tua necessidade. E ela falou assim, irmã, tu falou agora, eu me arrepiei todinho. Pois é, porque é de Deus. Né? E ela disse, tu é crente? Eu digo, sou, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Né? E aí Deus chegou outra pessoa que desviar a atenção daquela mulher. E chamou e disse, vamos embora. Mas Deus permitiu eu me encontrar novamente com ela. E eu comecei a dizer o que Deus fez na minha vida. E chegou a outra abençoada também, que eu creio que Jesus, eu profetizei sobre a vida dela, que ela vai estar na casa do Senhor. E ela disse, irmã, é verdade, Deus é bom. Mas quantas vezes eu tenho pedido a Ele e Ele não tem feito? Eu digo porque você só tem pedido de lábios. Porque se verdadeiramente você tivesse pedido de coração, você estaria aqui do meu lado, testemunhando o poder de Deus. Porque muitas pessoas querem, mas na primeira oportunidade dá lugar ao diabo. Né? Porque a palavra do Senhor diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E esforça-te também que eu te ajudarei. Você não tem que se esforçar. Deus não vai trabalhar na sua vida se você não permitir. Porque o diabo sim, ele entra e destrói. Mas Deus ele só entra se tu abrir a porta do teu coração. E você não tem aberto. Para hoje eu estar aqui, eu abri a porta do meu coração. E eu sei todos os dias eu renunciar à minha casa. O desejo da minha casa. Os pratos que o diabo oferece. As ciladas armadas. Tudo que Satanás prepara contra a vida do crente. Mas aqueles que andam de joelho.
Pronto, descer com a posição do diabo. Louvado seja Deus. Porque muita gente que quer. Mas na verdade ama mais o mundo que a Deus. Ama mais o mundo que a Deus. Aí diz que o culpado é Deus. Não, o culpado só não pode, que não abrimos a porta para Deus entrar, que não nos forçamos para Deus agir. Deus é santo, justo. Deus ele não age segundo a nossa vontade, né? Mas é a vontade dele. Mas nós também damos lugar ao Senhor. E diz aqui também que eu vou deixar aqui em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 30. Glória a Jesus. Isaías capítulo 30 diz assim a palavra do Senhor. Deus me toca, eu vou falar. Até onde Deus me tocar, eu vou falar. Eu já fui usado por Satanás e o Deus diz, onde mudou, né, o pecado, superabundará a graça de Deus. Então eis-me aqui. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Que descem ao Egito, sem me pedirem o meu conselho, para se fortificarem com as forças de Faraó, e para confiar na sombra do Egito. Né? Muitos dizem que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, mas não dobra o joelho para pedir o conselho de Deus. Vai buscar o conselho dos ímpios. É por isso que tem esfriado, tem desanimado. Porque tem confiado no homem, não no Senhor. Né? Porque ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobre com a cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar o pecado sobre pecado, que descem ao Egito, e pedirem o meu conselho, para se fortificarem com as forças de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Né? Nós não devemos confiar em nós mesmos. Nós não devemos confiar nem na nossa própria mãe, que diz que nos ama acima a ponto de nos dar a própria vida. Não. Se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, devemos pedir conselho ao Senhor, devemos de dia e de noite se humilhar ao Senhor, dobrar os nossos joelhos e tudo que for fazer na tua vida, dobra os teus joelhos e ora ao Senhor. Porque muitas vezes se decepciona, se frustra e quer culpar Deus. Não, irmão, a gente tem que se humilhar diante do Senhor, entrar em campanhas, em junho, em oração, para realmente saber o que Deus quer para a nossa vida. Se é um namoro, pergunta se é de Deus, se é um emprego, seja o que for. Até para ir na esquina, pergunta se é de Deus ou não é. Né? Porque muitas vezes a gente estamos confundidos e envergonhados, né? Porque nós, né? Confiamos em nós mesmos, não no Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, né? Assim é o mundo, né, irmão? Que confia no dinheiro, né? Confia, né, na vida fácil, na porta larga, né? E aí diz aqui a palavra do Senhor. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Aleluia. Então, irmãos, quero que vocês confiem. Confie no Senhor, naquele que te escolheu, naquele que te alistou para a guerra. O general de guerra, ele está na tua frente. Se tu crer, se tu confiar, mesmo fraco, mesmo gemendo e chorando, né? Confia no Senhor. Que Deus, na hora certa, no tempo certo, Ele vai mudar a história da tua vida. Tá, irmão? E aqui, em nome de Jesus, eu quero somente fazer uma oração. Palavra de Deus, irmão, tá? Em nome de Jesus. Louvado seja